Qual o problema? Na primeira coluna. É um espaço entre o P e o número 24. E outro espaço? Antes do P13 tem um espaço. Exatamente. Acho que tinha um P minúsculo também. O P minúsculo também. Exatamente, tá? O P minúsculo, cadê ele? Ele não vai dar erro, tá? 17. Mas, só que vai ficar aparecendo nos teus relatórios, ora o sujeito com P maiúsculo, ora o sujeito com P minúsculo. Aí a banca vai olhar e vai falar assim, por que o ora são dois sujeitos diferentes? Ou tem alguma coisa que, nesse caso, ele foi minúsculo, ou, entendeu? Porque se existe um padrão, por que você está fugindo? Será que esse padrão significa alguma coisa? Agora, aqui é grave. Por quê? Porque se eu importasse isso daqui para o Atlas TI, o P13 não ia ter o diário do dia 18. Eu ia ter um outro sujeito chamado espaço P13. Eu ia ter o sujeito 24, o participante 24, não ia ter o diário do dia 25. Eu ia ter um outro participante que ia ter o diário do dia 25. Tá? Entenderam, gente? Pergunta, professor. E até o 10, por exemplo, coloca o 01, 02 ou coloca 1, 2? Por que eu coloco o 01, 02, 03? Porque quando você vai classificar alguma coisa em ordem, tá? E você não tiver o 0, por exemplo, o 10 vai vir antes do 9. Entendeu? Porque em numeral, nos dígitos, entendeu? Então, se você tivesse isso em ordem numérica, se você precisa classificar para mostrar ou para alguma coisa, aí você não consegue classificar. Por isso que a gente tenta ter esse padrão. Então, se eu sei que eu vou ter 900 participantes, eu vou usar P001, P002, entendeu? Para eu ter certeza que eu vou ter, que o 200 não vai ficar no início, antes do 3. É por isso que a gente faz, certo? Então, isso tudo são coisas que influenciam a partir do momento que eu estou usando uma ferramenta. Se eu estivesse fazendo isso daqui na mão, eu ia lá, eu ia corrigir na mão e tudo bem. Mas a partir do momento que eu estou usando uma ferramenta, eu tenho que tentar, certo? Organizar. Da mesma forma, gente, olhe só. Então, agora a gente está falando um pouquinho sobre essa organização dos dados. E por isso que eu quis colocar isso aqui para vocês verem. Que começa por essas, esses simples elementos. Agora, vamos pegar aqui o memorial da forma como vocês, tá? Postaram. Então, eu não coloquei isso para vocês, tá? Memorial, aqui. Quando eu baixo o memorial, tá? Quando eu baixo, tá? O memorial lá no Blackboard, o memorial, ele vem dessa forma para mim, ó. Tá? O primeiro problema, gente, vocês têm que saber o seguinte, tá? Se eu for colocar os dados dentro do Atlas TI, tá? Todo relatório que eu criar, ele vai enxergar para mim por esse nome que está aqui, ó. Esse é o nome do meu arquivo, esse é o nome que vai lá. Então, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, e olha o problema disso, tá? Deixa eu criar aqui para vocês verem. Vou criar um novo projeto, exemplo. Exemplo de falta de organização nos dados.
Ó, eu vou colocar aqui e eu vou adicionar os meus documentos. Já vamos fazer isso aqui juntos daqui a pouco, mas é só para vocês verem o problema da falta de organização. Ó, olha que vai, ó. Ele vem, isso daqui é o nome do teu participante. Já pensou no teu relatório de pesquisa? Você colocar, essa é a fala do sujeito, escrita do memorial, caminho da minha formação, underline, Andressa, tentativa, blá, blá, blá. Quando você colocar uma fala da Andressa, você vai colocar tudo isso daqui para identificar que essa é a fala do sujeito 1. Entendeu? Ao invés de escrever participante 1, participante 2, participante... Percebe? Então, isso daqui é o que vem do aplicativo que eu usei. Eu não posso colocar direto, porque depois todos os meus relatórios vão aparecer esse nome enorme. Tá? Então, por isso que a gente tem que tratar os nomes dos arquivos, tá? Tem que organizar antes de colocar no software. Por quê? Porque dali para frente, tudo que eu extrair do software, ele já vai sair para mim codificadinho, bonitinho, num padrão, que não confunde o leitor, que o leitor sabe do que você está falando. Tudo bem? Então, vou fechar aqui. Então, isso é a organização básica que você precisa ter com os nomes de arquivos, tá? Mas, olha só, então, o que eu fiz? Ó, eu vim aqui, eu tenho os originais e tenho os tratados para o software, ó. Memorial, participante 01, participante 2. Então, por quê? Porque cada fala de sujeito vai aparecer, essa é a fala do sujeito M. E de onde vem? Veio do memorial. Por que o M? O M é de memorial. Entendeu? Então, eu tenho que criar, porque eu podia ter entrevista com vocês. Eu poderia ter outros, né? Eu tenho o diário. Tá? Professora, todos os memoriais estão aí? Estão. Minto. Não, o Fábio, você colocou no Google Drive? Uhum. Então tá. Bia, você pode... eu tenho... Depois eu vou buscar daí no Google Drive. Bia, você zipa para mim do Google Drive, daí você me manda por e-mail só os que não estão, ó. Dá uma conferida. Tá, Que daí eu já coloco, ó, os que estão faltando. Tá bom. Tá? Para ficar aqui completo, e daí eu colocar lá no... Aí eu vou colocar no Blackboard. Mas aí você já pode organizar, já deixa formatadinho, bonitinho. Tá? Aí, eu tenho... Tá? Então, veja, isso é a organização básica, que é o nome do arquivo. Só que, às vezes, eu preciso fazer outra organização ainda. Tá? Que é o caso dos diários. Se vocês olharem, ó, lá no Qualtrics, tá? Vocês já viram, né? Como que o diário vem do Qualtrics. O diário vem com todas aquelas informações a mais, mas, além disso, ó, então ele vem... Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Além daquelas informações que eu já tive que tirar, deixa eu estar abrindo aqui, eu já puxo para cá. Ó, aqui. Essa é a forma como o diário veio. Então, o que acontece aqui? Eu digo assim, ó, eu tenho que dar para o Atos TI uma identificação para esse diário.
Porque o participante 1 vai ter vários diários. O participante 2 vai ter vários diários. Então, a identificação, o que distingue um diário de um dia do outro dia é a identificação o quê? Do diário mais a data. Concorda? Então, olha o que eu tive. Vocês vão abrir. Se eu abrir aqui o arquivo Atlas TI 25, o que vocês vão enxergar? Olha só. Olha o que eu tive que fazer. Ó. Conseguem ver o que eu tive que criar? Uma coluna que identifica que a informação que é única para aquele documento, que é a identificação do participante, mais o quê? A data que ele fez o diário. Por quê? Porque eu não consigo. O primeiro campo, depois vocês vão ver para o Atlas TI, esse daqui, eu não posso ter um campo de identificação que se repita. E P1, o P1 vai ter vários. Agora, cada participante só vai ter um diário num dia. Então, veja, se eu estivesse fazendo manualmente, aí o que eu tive que fazer? Eu tive que criar, eu tive que tratar a informação que veio. Olha o que eu fiz, tá? Aí eu tive que conhecer um pouquinho do Excel, né? Eu concatenei essa coluna com essa coluna. Você fala, professora, mas antes de ver isso, você podia falar, mas professora, você fez tudo isso manual? P1, tracinho, 18? Veja, quando você trabalha com computador, com qualquer software, qualquer coisa, isso são as habilidades que o pesquisador tem que desenvolver, gente. Pesquisador, hoje em dia, não é só aquele que conhece a sua área, ele tem que conhecer as ferramentas que podem dar o melhor resultado para ele. Tá? Se eu for pensar, vamos pensar cada um com a sua profissão aqui. Vamos pensar, o Rafael como psicólogo. Rafael, como psicólogo, você precisa saber usar o Excel? Bom, para a profissão, não. A sua profissão? Para psicólogo, não. Pois é. Agora, como pesquisador? Aí sim, bastante. Vocês entenderam? Então, existem... O uso de ferramenta... O do Cídio é da área de... Finanças. Finanças. Do Cídio, não. O do Cídio, ele precisa aprender a usar... Na área dele de finanças, ele tem que saber usar Excel. Agora, o do Cídio precisa aprender a usar o Word. Vamos pensar, finanças, só finanças. Se você não tiver, né? Teoricamente, o do Cídio não precisava, não precisaria. Entendeu? Agora, como pesquisador, ele precisa escrever artigo, ele precisa publicar, então ele tem que aprender a usar o Word, ele tem que aprender a usar Excel. Por quê? Porque o do Cídio não vai escrever o artigo dele na mão e dar para alguém digitar. Ele perde muito tempo. Oi. Esses dias eu dei uma aula para os alunos de graduação justamente por causa disso. Com a saída do online da psicologia, nós psicólogos estamos tendo que aprender, por exemplo, qualidade de conexão de internet, uso de equipamentos, consumo de dados, porque, por exemplo, você fazer um atendimento social usando o Hangouts, o consumo de dados é 4, 5 vezes maior que o WhatsApp. Então, coisas assim do tipo. Aí eu chamei isso de uma interdisciplinaridade ampliada, né? E é bem verdade. Olha só, na realidade, são as novas habilidades. Olha, Bia, anota isso, tá? São as novas habilidades que todo profissional ele tem que desenvolver novas habilidades na área dele em função do contexto que ele está vivendo, em função do próprio desenvolvimento tecnológico. Concorda, Rafael? Ele tem que aprender. Aí você fica perguntando, e o pesquisador não? Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem pesquisador ainda que acha absurdo que aqui usa software para analisar dados. Entendeu? Para minha pesquisa, esses dias eu tive que aprender a usar o OBS Studio para poder gravar as entrevistas. Entendeu? Então, assim, essa parte instrumental, eu estou mostrando para vocês por quê? Porque aquela história, daí se eu não aprendo a usar bem,
eu posso fazer a máquina trabalhar para mim ou eu posso trabalhar para ela. Por exemplo, se eu não soubesse usar o Excel, eu ia vir aqui, eu podia ter o mesmo resultado, mas eu ia ter que digitar P1, eu ia olhar aqui, P1, então eu ia digitar P1, tracinho, 18/8/2020. P1, tracinho, eu ia ter que digitar. Como eu sei do recurso, eu venho aqui, uso uma função e eu digo concatene a célula B2, mais um tracinho, mais a célula D2. Pronto. Quando eu fiz isso, o que ele fez? Ele vem aqui, põe o resultado e é isso que eu preciso. Então, são coisas, gente, que não tem saída. Certo? Então, eu acho que essa pandemia serviu também para vários professores que achavam que tecnologia, né? Para que tecnologia? Viram que ainda bem que existe, né? E a gente tem que usar. Bom, então, gente, isso daqui é uma preparação interna que eu fiz. Uma outra preparação interna poderia ter sido eu fazer uma leitura nos memoriais para garantir que ninguém colocou seu nome lá dentro. Certo? Então, isso também seria uma preparação interna. Então, essa preparação, ela é importantíssima para eu usar, não o Atlas TI, qualquer ferramenta que eu vá utilizar para análise de dados. Tá? Então, não tenho saída, eu tenho que usar. Então, sobre a preparação dos dados, na realidade, é mais isso que eu teria assim, a dizer. Tá? Que são esses cuidados que você tem com o nome do arquivo, com as informações que lá dentro de um software que você está usando, elas podem ter um significado especial e você tem que fazer bom uso daquela identificação para o seu relatório de pesquisa.